morte e ressurreição. Como você enfrenta o homem que estilhaçou o seu mundo? O ex-marido de Aitana Campos, Alexandre Matos, a havia descartado por uma modelo glamurosa, acreditando que a tinha deixado quebrada e esquecida. Ele está prestes a fazer a sua grande entrada no evento social da temporada, pronto para ostentar a sua nova vida perfeita. Mas esqueceu-se de um pequeno detalhe: Aitana. E ela não só está de volta, mas chega grávida do seu filho secreto e do braço de um multimilionário solitário que tem o futuro de Alexandre na palma da sua mão. Isso não é só vingança, é um ajuste de contas. Antes de começar, reserva um momento e comenta sua cidade abaixo. É sempre fascinante ver de onde nos sintoniza todo o mundo. Inscreva-se para não perder mais uma história. Capítulo 1. O fantasma no Rio de Janeiro. O reflexo que lhe devolvia a janela salpicada de chuva do seu pequeno apartamento em Copacabana, Rio de Janeiro, não era o da mulher que ela reconhecia, mas o de um fantasma. O fantasma de uma vida que uma vez tinha vivido, uma vida de tardes ensolaradas na Costa Verde e o oco tilintar de taças de champanhe em galas que se desvaneciam umas nas outras. Essa mulher tinha sido a senhora de Alexandre Matos, um título que se sentira como um escudo e uma jaula ao mesmo tempo. Agora era apenas Aitana. E Aitana estava cansada. Os seus ossos doíam com uma fadiga que não tinha nada a ver com a gravidez que ela ocultava do mundo, e tudo a ver com o homem que a tinha causado 6 meses atrás. Passaram-se 6 meses desde que o divórcio foi formalizado, um corte cirúrgico limpo que tinha extirpado o seu casamento de 7 anos com a fria precisão da ambição de Alexandre. Ele chamou-lhe desvinculação consciente. Um termo que ele tinha tirado de um blog de estilo de vida, como se a sua história partilhada fosse um móvel da moda que tinham decidido mutuamente descartar. Mas não havia nada de consciente na forma como ele a tinha desmantelado sistematicamente, peça por peça, até que ela foi uma estranha na sua própria pele. Ele tinha lhe dito que era demasiado emocional, demasiado carente, que o seu caráter calmo não se encaixava na imagem dinâmica que ele precisava de projetar como um dos promotores imobiliários mais agressivos da capital. Precisava de uma potência, disse ele, uma peça de exibição. Ele tinha-a encontrado em Vitória Muniz, uma modelo cujo rosto estava atualmente num outdoor na Avenida Paulista, a vender um perfume com um olhar sensual que prometia um mundo de emoção que Aitana nunca conseguira oferecer. Foi através do Instagram, o local da humilhação pública moderna, que Aitana soube do seu noivado, uma foto da mão de Vitória, esguia e bem cuidada, adornada com um diamante tão grande que parecia obsceno, o seu dedo anelar entrelaçado com o de Alexandre. A descrição dizia: sim, um novo capítulo com o meu rei. O post tinha sido uma punhalada no coração. Não porque ainda amasse Alexandre, pois esse amor tinha morrido uma morte lenta e dolorosa muito antes de os papéis serem assinados, mas pela pura e crua crueldade. Ele nem sequer tinha tido a decência de lhe dizer ele próprio. Simplesmente tinha seguido em frente, apagando-a como se fosse um rascunho de uma vida que agora estava a aperfeiçoar com um modelo novo e melhorado. A secção de comentários era um mar de bajulações e felicitações do seu círculo de aduladores, a mesma gente que outrora chamara Aitana de sua amiga. Eles desfaziam-se em elogios sobre o quão perfeitos eram Alexandre e Vitória juntos, sobre como eram um power couple, um termo que fazia o estômago de Aitana revirar. A sua mão foi instintivamente para a sua barriga, um gesto suave e protetor.
A pequena e crescente curva era a única coisa que era verdadeiramente sua, um segredo, uma complicação, um diminuto pulsar que era simultaneamente uma bênção e um fardo aterrorizante. Tinha-se apercebido 2 semanas depois de Alexandre se ter ido embora. A ironia era tão amarga que a fez rir até chorar. Ele sempre fora ambivalente em relação aos filhos, afirmando que eram uma distração, um peso morto ao seu estilo de vida que o travaria. Não queria estar preso e agora aqui estava ela, ligada a ele da maneira mais irrevogável possível. E ele não tinha nem ideia. O seu apartamento, um acolhedor quarto num edifício no Leblon, era o seu santuário. Estava a um mundo de distância do penthouse estéril de cristal e cromo que tinha partilhado com Alexandre, um lugar que sempre se sentira mais como uma sala de exposições do que como um lar. Aqui as paredes estavam forradas de livros, os móveis eram macios e gastos, e o ar cheirava a papel velho e ao chá de limão que bebia para acalmar as suas náuseas matinais. Era pequeno, mas era seu, pago com o modesto acordo que os advogados de Alexandre tinham considerado generoso. Era justo o suficiente para a impedir de cair na indigência, mas não o suficiente para manter a vida que ele a tinha ensinado a levar. Era, ela sabia, um movimento calculado. Ele queria que ela se fosse embora, mas não tão longe que se tornasse um problema. Queria que ela desaparecesse. Discretamente. Esta noite era a Gala Anual das Estrelas, um deslumbrante evento de caridade que era a joia da coroa da temporada social do Rio. Ela e Alexandre tinham comparecido todos os anos do seu casamento. Era uma noite de espetáculo, de networking disfarçado de filantropia, um palco onde Alexandre brilhava com mais força. Sabia que ele estaria lá com Vitória, exibindo-a como um troféu. A ideia provocou-lhe uma nova onda de náuseas, e desta vez não tinha nada a ver com o bebê. Uma notificação iluminou o ecrã do seu telefone. Era um e-mail dos organizadores do evento, um lembrete genérico sobre a gala. O seu nome ainda estava na lista, uma relíquia esquecida da sua vida passada. Estava prestes a apagá-lo quando uma ideia pequena e perigosa começou a enraizar-se na sua mente. Por que razão teria de ser ela a esconder-se? Por que razão teria de encolher-se nas sombras enquanto ele celebrava a sua nova vida sobre as cinzas da velha? O desequilíbrio de poder sempre fora o terceiro convidado tácito no seu casamento. Ele era o sol, e esperava-se que ela fosse uma lua pálida que refletia. Ele controlava o dinheiro, os amigos, a narrativa. Tinha-a convencido de que não era nada sem ele, de que a sua força tranquila era uma fraqueza. Mas os últimos 6 meses de solidão tinham-lhe ensinado o contrário. Voltou a pintar. As suas telas enchiam-se com as cores vibrantes que tinham estado apagadas por tanto tempo. Reconectou-se com velhos amigos, aqueles que a tinham conhecido antes de Alexandre, aqueles que a viam, não como um acessório, mas como uma líder. E depois havia o bebê. Esta vida minúscula e secreta que crescia dentro dela tinha acendido um instinto feroz e protetor que nunca soubera que possuía. Já não se tratava apenas dela. Tinha de ser forte por eles. Voltou a olhar-se no espelho. Mas desta vez viu algo diferente. Não um fantasma, mas uma mulher à beira de uma transformação. O cansaço ainda estava lá, mas por baixo dele um vislumbre de desafio. Ele queria que ela desaparecesse. Bem, mas primeiro faria com que ele a visse de verdade. Não como a esposa tímida que ele descartara, mas como a mulher e a mãe em que se estava a tornar.
O que você faria no lugar de Aitana? Apareceria na festa ou ficaria em casa? Deixa a tua resposta nos comentários. Abriu o seu closet, afastando as roupas sensatas e de cores apagadas que tinha adotado para o agradar. No fundo, embrulhado num saco de roupa, havia um vestido que tinha comprado por capricho em Paris. Uma seda verde esmeralda que brilhava como uma joia. Alexandre tinha-o odiado. Demasiado ostentoso, tinha declarado. Atrai demasiada atenção. Um sorriso lento tocou os lábios de Aitana. Perfeito, sussurrou para a sala vazia. Iria à gala, não armaria um escândalo, não choraria nem gritaria. Simplesmente apareceria, um fantasma do seu passado, a caminhar para o seu futuro perfeito. E não estaria sozinha, teria o seu segredo, a sua força, o seu vestido verde esmeralda. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. Capítulo 2. A entrada triunfal. O grande salão de baile do Copacabana Palace era uma sinfonia de excesso. Candelabros de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, gotejavam luz sobre um mar de smokings e vestidos de design. O ar estava espesso com o cheiro de perfume caro e o murmúrio de conversas, de autocomplacência. Era um lugar onde se ostentavam fortunas. Alianças eram forjadas e reputações feitas ou desfeitas com uma taça de champanhe de época. Para Alexandre Matos, era o seu habitat natural. Estava de pé perto da grande escadaria, um rei a inspecionar a sua corte. Ao seu lado, Vitória Muniz era uma visão em carmesim, um contraste forte e ardente com os tons frios do salão de baile. O vestido, uma criação haute couture que se aderia à sua figura escultural como uma segunda pele, tinha um corte ousadamente baixo, mostrando o colar de diamantes que Alexandre lhe tinha dado naquela manhã. Era uma declaração, tal como a própria Vitória. Ela era a sua aquisição definitiva, a encarnação viva do seu sucesso. «Querido, estás a olhar fixamente», murmurou Vitória, a sua voz um ronronar baixo. Passou um dedo perfeitamente manicurado pela lapela do seu smoking Tom Ford. «Há mais alguém interessante na sala?» Alexandre forçou um sorriso, os seus olhos a esquadrinhar a multidão. «Nunca, meu amor. Apenas estou a garantir que tudo esteja perfeito». Era um homem obcecado pela perfeição, pelo controlo. Cada detalhe da sua vida era curado, desde a arte nas suas paredes até a mulher ao seu lado. Esta noite era o culminar de uma campanha de 6 meses para rebatizar-se. O divórcio desordenado da ratinha e discreta Aitana Campos era uma memória distante, uma nota de rodapé na história da sua ascensão. Vitória era o novo e excitante capítulo. «Alexandre, aí estás!» bramou uma voz. Era César Torres, um contemporâneo no mundo imobiliário, um homem cujo respeito Alexandre ansiava. César era de família abastada, mas admirava a crueldade de Alexandre e a encantadora Vitória. «Vocês são o assunto da cidade. Esse anel...» pavoneou-se Vitória, estendendo a mão para que César o admirasse. «Alexandre tem um gosto requintado», disse, os seus olhos a piscar em direção a Alexandre, um lembrete silencioso do seu valor. «Certamente que tem», acenou César, o seu olhar pousado em Vitória, um momento demasiado longo. «Grande noite para ti, Alexandre. Ouvi dizer que as ofertas finais para o projeto do bairro Itaim Bibi vencem na próxima semana. Rumores dizem que és o favorito. Estamos confiantes», disse Alexandre, a sua voz suave como mármore polido. Era o maior negócio da sua carreira, um projeto que definiria o seu legado e cimentaria o seu lugar no topo da cadeia alimentar imobiliária do Rio. Tudo dependia disso, a sua imagem pública, a sua relação com Vitória, todo o seu futuro. Tudo estava ligado a este acordo.
A conversa desviou-se para as tendências do mercado e as leis de zoneamento, uma língua que Alexandre falava com uma graça fluida e predatória. Vitória, por sua vez, desempenhou perfeitamente o papel da noiva adoradora. Acenando nos momentos certos, o seu sorriso nunca vacilou. Mas por baixo da superfície estava aborrecida. Este mundo de homens a falar de dinheiro era um meio para um fim. O fim era o estilo de vida, a segurança, a inveja de outras mulheres. Tinha-se aberto caminho a partir de um bairro operário de Queens, usando o seu rosto e o seu corpo como moeda. Alexandre Matos era o seu maior troféu até agora, e ela não tinha intenção de o perder. Enquanto Alexandre mantinha a conversa, a sua mente desviou-se, sem ser convidada, para Aitana. Sentiu uma pontada de algo que se negava a nomear. Não era culpa, mas sim um incômodo persistente. Esperava que ela se arrastasse para um buraco e desaparecesse. Pagou-lhe. Lavou as mãos dela. E, no entanto, não conseguia livrar-se da sensação de um fio solto. A sua última conversa tinha sido estéril, conduzida através de advogados. Nunca tivera de enfrentar o custo humano e cru da sua decisão. Simplesmente tinha seguido em frente. Lembrou-a neste salão de baile, há 2 anos. Ela tinha usado um simples vestido azul marinho, elegante, mas discreto. Tinha passado a maior parte da noite na mesa das sobremesas, a falar com um dos empregados sobre a sua família no Equador. Ela tinha uma forma de se conectar com as pessoas, uma calidez genuína que ele outrora achara afetuoso e, mais tarde, sufocante. Era uma qualidade que não tinha valor no seu mundo. Era uma responsabilidade. "Está tudo bem, Alexandre?" perguntou Vitória, a sua voz aguda, interrompendo a sua devaneio. "Pareces a 1 milhão de quilômetros de distância, só a pensar no acordo", mentiu suavemente, a tomar um gole do seu champanhe. "A pressão é imensa. Bem, tu tens-me para te ajudar a relaxar mais tarde", sussurrou ela, a sua mão a deslizar do seu braço para a parte inferior das suas costas, um gesto possessivo e promissor. Foi então que ocorreu uma subtil mudança na atmosfera da sala. Um murmúrio de sussurros começou perto da entrada, espalhando-se como uma onda pela multidão. As cabeças viraram-se, as conversas pararam. Alexandre, os seus sentidos afinados às correntes sociais da sala, sentiu-o instantaneamente. Um novo jogador tinha entrado no jogo. Seguiu a linha de visão dos outros convidados e o sangue gelou-lhe nas veias. De pé no topo da grande escadaria, banhada pela luz dos candelabros, estava Aitana Campos. Mas não era a Aitana que ele recordava. A mulher discreta e desculpável, que parecia encolher-se sobre si mesma, tinha desaparecido. No seu lugar havia uma rainha. O vestido verde esmeralda era um corte de cor vibrante e desafiador no mar de tons apagados. Aderia às suas curvas, curvas que eram mais cheias, mais femininas do que ele se lembrava. O seu cabelo, que costumava prender num coque severo, caía-lhe sobre os ombros em suaves ondas loiras cor de mel. O seu rosto, livre da maquilhagem pesada que ele sempre insistira que ela usasse, estava luminoso, os seus olhos claros e brilhantes. Parecia poderosa. Por um momento, Alexandre não conseguia respirar. Era como se um fantasma tivesse entrado na sala, mas um fantasma mais vibrante e vivo do que qualquer um ali. Vitória ficou rígida ao seu lado. As suas unhas, perfeitamente manicuradas, cravaram-se no seu braço. "Quem é aquela?" sibilou ela, a voz impregnada de veneno. Alexandre não conseguiu responder. Estava paralisado. Os olhos de Aitana percorreram a sala, uma inspeção calma e sem pressa. Não estava à procura dele.
Não parecia estar à procura de ninguém. Simplesmente estava a chegar. E então viu quem estava com ela. A descer as escadas, mesmo atrás dela, a sua mão a pousar ligeiramente na parte inferior das suas costas. Era Guilherme Albuquerque, não César Torres, o contemporâneo imobiliário, mas o seu tio, o Guilherme Albuquerque, o multimilionário solitário e enigmático que tinha construído um império a projetar e vender aviões privados para a elite mundial. Um homem tão rico e poderoso que fazia Alexandre parecer um pequeno proprietário de terras. Guilherme Albuquerque não comparecia a eventos sociais, não cortejava a imprensa. Era uma lenda, um mito, um homem que operava numa estratosfera tão acima da de Alexandre que era apenas concebível. E ele estava com Aitana. A imagem foi um golpe físico. Alexandre sentiu o ar sair dos seus pulmões. A fachada cuidadosamente construída da sua vida perfeita estava a rachar sob o peso desta imagem única e impossível. Aitana, a sua ex-esposa descartada e esquecida, não estava apenas aqui. Ela estava aqui com um homem que podia arruiná-lo com uma única chamada telefônica. O desequilíbrio de poder, aquele que ele tinha cultivado e explorado tão cuidadosamente no seu casamento, tinha acabado de ser revertido da maneira mais pública e espetacular imaginável. Os sussurros na sala tornaram-se mais altos, passando de curiosos para frenéticos. Quem era ela? O que estava a fazer com Guilherme Albuquerque? Alexandre podia sentir centenas de pares de olhos sobre ele. O olhar coletivo do mundo que ele se tinha esforçado tanto por conquistar. Todos estavam à espera para ver o que ele faria, e pela primeira vez na sua vida, Alexandre Matos não fazia a menor ideia. O rei estava no seu castelo, mas a sua fortaleza tinha acabado de ser violada e o fantasma do seu passado estava prestes a cobrar-lhe. O coração de Aitana era um tambor frenético contra as suas costelas. Cada passo na escadaria de mármore parecia aterrorizantemente lento e vertiginosamente rápido. O mar de rostos lá embaixo desvanecia-se num caleidoscópio de julgamento e curiosidade. Podia sentir os seus olhares, os seus sussurros a dissecá-la, a tentar localizá-la na sua rígida hierarquia social. Por um momento, a velha Aitana, a que teria fugido daquele tipo de atenção, ameaçou ressurgir. Hesitou, a sua mão a agarrar a balaustrada fria e ornamentada. Calma, disse uma voz baixa e calma mesmo atrás dela. Apenas respira. Tu tens mais medo deles do que eles de ti. Olhou por cima do ombro para Guilherme Albuquerque. Ele não estava a olhar para a multidão. Estava a olhar para ela, os seus olhos de um surpreendente tom de cinza quente, mantendo uma calma firme e tranquilizadora. Tinham se conhecido há menos de uma hora, nas circunstâncias mais improváveis. Ela tinha chegado à gala sozinha. O seu táxi deixou-a a um quarteirão de distância para evitar a aglomeração de limusines. O ar frio da noite tinha sido um choque depois do calor do táxi, e enquanto descia para o passeio, o seu salto tinha se preso numa grelha. Ela tinha tropeçado, um pequeno e indigno sobressalto e uma pasta dos seus esboços recentes que tinha trazido consigo, por uma estranha sensação de apoio moral, tinha escorregado da sua mão. Espalharam-se pelo pavimento úmido. Mortificada, ajoelhou-se para apanhar as páginas soltas, as suas mãos a tremer. Foi então que uma mão grande e masculina apareceu na sua linha de visão, a apanhar cuidadosamente um esboço a carvão de um cipreste chicoteado pelo vento. Isto é muito bom, disse a mesma voz baixa. Tens um forte sentido de movimento. Ela tinha olhado para o rosto de Guilherme Albuquerque.
não o tinha reconhecido à primeira. Não era o que esperava. Ele estava vestido com um fato preto simples, impecavelmente feito à medida, sem gravata, com o botão superior da sua camisa branca desabotoado. Era mais velho do que ela, talvez no final dos seus 40 anos, com um aspecto rude e curtido que contrastava fortemente com a perfeição polida e de Jim de Alexandre. Tinha linhas à volta dos seus olhos, linhas que falavam de uma vida vivida, não apenas curada. Obrigada, gaguejou ela, as suas bochechas coradas de vergonha. Permita-me, disse ele a apanhar o resto dos esboços. Não a tratou como uma donzela em apuros, mas como uma igual que tinha encontrado uma pequena inconveniência. Devolveu-lhe a pasta. Os seus dedos roçaram os dela. Houve uma sacudidela de calor, de conexão inesperada. "Sou Guilherme", disse ele. O seu sorriso não chegava aos seus olhos, que tinham uma inteligência profunda, quase melancólica. "Aitana", respondeu ela, a sua voz mal um sussurro. Ele olhou-a então, um olhar longo e perscrutador. Não era o olhar predatório a que estava acostumada dos homens do círculo de Alexandre. Era perspicaz, como se pudesse ver para além do vestido esmeralda e do tremor nervoso nas suas mãos, diretamente para o coração dela. "Vais à Gala das Estrelas?" afirmou ele. Não era uma pergunta. Ela acenou com a cabeça. "E você?" Uma sombra de sorriso tocou os seus lábios. Estava a tentar evitá-lo. "Não sou de... isto." Fez um gesto vago em direção à opulenta entrada da praça. "Mas tenho uma obrigação com o meu sobrinho, César. Ele insiste que a minha presença lhe dá alguma substância", disse a palavra com uma autocrítica irônica que ela achou instantaneamente encantadora. "Eu entendo", disse ela, e realmente o fez. "Eu também não sou de isto." "Então por que estás aqui, Aitana?" perguntou ele, o seu olhar direto a cortar a pretensão. Pôde ter mentido. Pôde ter oferecido uma desculpa educada e sem sentido. Mas algo nele, a sua calma intensidade, a sua falta de julgamento, fê-la querer dizer a verdade. "Estou aqui para recordar-me que existo", disse ela. As palavras saíram mais fortes do que pretendia. Ele acenou lentamente com a cabeça, um lampejo de compreensão nos seus olhos cinzentos. Uma causa digna. Olhou do seu rosto para na entrada, depois de volta. "Ninguém deveria ter que travar essa batalha sozinho. Permitir-me-ias ser o teu acompanhante?" A oferta foi tão inesperada, tão absurda, que quase se pôs a rir. Guilherme Albuquerque, o multimilionário solitário, a oferecer-se para ser o seu acompanhante. Mas não era um gesto de pena. Sentiu-se como uma aliança, um pacto espontâneo e tácito entre duas pessoas que se sentiam como estranhas no interior. "Eu não acho que saibas no que te estás a meter", disse ela, pensando em Alexandre, em Vitória, na inevitável explosão. "Pelo contrário", disse ele, baixando um pouco a voz. "Acho que tenho uma ideia muito boa, e não me ocorre nada que prefira fazer esta noite do que interromper a narrativa previsível." Estendeu-lhe o braço. "Vamos." E assim ela aceitou. Entrar na praça ao braço de Guilherme Albuquerque sentiu-se como entrar numa realidade alternativa. Os porteiros, que mal a tinham olhado quando passou por eles momentos antes, agora inclinavam a cabeça com deferência. Os sussurros começaram de imediato. Agora, a descer a escada, a sua mão era uma presença quente e firme nas suas costas, uma âncora silenciosa no mar turbulento do Gala. Guiou-a pelos últimos degraus e até ao piso principal. A multidão abriu-se para eles como por magia.
O murmúrio da conversa regressou. Mas agora era diferente, carregado de uma nova e elétrica energia. Todos os olhos estavam postos neles. O teu ex-marido, suponho, murmurou Guilherme, o seu olhar fixo num ponto por cima do seu ombro. O homem do smoking Tom Ford, que parece que acabou de ver um fantasma. Aitana não precisou de olhar. Podia sentir o olhar de Alexandre como um toque físico, quente e zangado. Esse é ele, confirmou ela, a sua voz surpreendentemente firme. E a mulher que parece que está prestes a partir uma taça de champanhe com a força do seu aperto. A sua noiva Vitória, já vi, disse Guilherme. Guiou-a até ao bar, os seus movimentos sem pressa, deliberados. Estava a criar um espaço para ela, uma bolha protetora no meio do caos. Pediu-lhe uma água com gás com limão e um uísque só para ele. Não tentou conversar, simplesmente ficou com ela, a sua presença uma declaração silenciosa de apoio. As pessoas começaram a aproximar-se deles, não os aduladores servis do círculo de Alexandre, mas um calibre diferente de convidado, um magnata da tecnologia, um artista célebre, um diplomata estrangeiro. Todos cumprimentaram Guilherme com uma mistura de espanto e familiaridade. E ele apresentou Aitana a cada um deles, simplesmente como minha amiga. Não a explicou, não a qualificou. Apresentou-a como uma pessoa de valor por direito próprio. Com cada apresentação, Aitana sentiu que uma parte do seu antigo eu, a mulher segura e inteligente que tinha sido enterrada sob anos de descargas casuais de Alexandre, começava a ressurgir. Viu-se a falar da sua arte, do seu amor pela literatura italiana, das suas viagens. Não era apenas a ex-esposa de Alexandre Matos, era Aitana. Arriscou espreitar para o outro lado da sala. Alexandre ainda estava lá, cravado no lugar, Vitória agarrada ao seu braço como uma trepadeira. Ele estava preso, e sabia-o. Não podia aproximar-se dela sem reconhecer Guilherme Albuquerque, e não podia ignorá-la sem parecer fraco. O seu mundo cuidadosamente controlado estava a sair do eixo. Guilherme seguiu o seu olhar. Ele subestimou-a, disse em voz baixa, a sua voz só para os ouvidos dela. Ele apagou-me, corrigiu ela, as palavras cruas com uma verdade que nunca tinha proferido em voz alta. Então esta noite, disse Guilherme, virando-se para a olhar por completo, os seus olhos cinzentos, sérios e amáveis. Nós recuperamo-la. Foi nesse momento que Aitana o entendeu. Isto não era apenas um ato de bondade aleatório. Isto era um ato deliberado de resgate. Guilherme Albuquerque, por razões que ela não conseguia compreender, tinha escolhido ser o seu salvador. E enquanto ele estava ao seu lado, uma força calma e inamovível na gaiola dourada do salão de baile. Ela sentiu algo que não sentia há muito, muito tempo. Esperança. Capítulo 3. A revelação chocante. O ar no salão de baile estava denso com perguntas não ditas. A chegada de Aitana com Guilherme Albuquerque tinha enviado uma onda de choque através da sociedade meticulosamente estratificada reunida ali. E as réplicas ainda ecoavam. Alexandre Matos, que estivera a reinar sozinho momentos antes, encontrava-se agora na periferia. O centro gravitacional da sala tinha se deslocado dramaticamente. Observava com o maxilar cerrado como Guilherme e Aitana se moviam pela multidão, não com a energia frenética e de procura de atenção a que ele estava habituado, mas com uma graça calma e segura, que era muito mais poderosa. O que é que ela faz aqui? Sibilou Vitória finalmente, a sua voz a tremer com uma raiva que era mais fria e aterradora do que os seus ciúmes anteriores.
E quem raio é aquele com ela? Parece velho. Esse, disse Alexandre, a sua voz tensa, é Guilherme Albuquerque. E não é velho, é poderoso, suficientemente poderoso para comprar este hotel e transformá-lo no seu escritório privado, se lhe apetecesse. Os olhos de Vitória arregalaram-se, a sua raiva momentaneamente substituída por um lampejo de medo e cálculo. Ela entendia o poder e podia ver que o homem com Aitana o possuía em quantidades que ela não conseguia compreender. Isto mudava a equação. Aitana não era apenas uma ex-esposa patética a armar um escândalo. Era uma ameaça. Tens de fazer alguma coisa, insistiu Vitória, o seu aperto no seu braço a tornar-se doloroso. Vai lá, põe-na no seu lugar. E dizer o quê? Disparou Alexandre, a sua compostura finalmente a rachar. Desculpe, Sr. Albuquerque, um dos homens mais influentes do planeta, mas esta é a minha ex-esposa que você está a acompanhar, e eu gostaria que a devolvesse à escuridão que planeei para ela. Sabia que estava encurralado. Cada instinto lhe gritava para reafirmar o seu domínio, para lembrar a Aitana o seu lugar. Mas um olhar para a expressão tranquila e ilegível no rosto de Guilherme Albuquerque disse-lhe que seria um erro catastrófico. Esta era uma liga diferente, um jogo diferente, e ele não conhecia as regras. Entretanto, Aitana começava a sentir uma vertiginosa sensação de empoderamento. O homem ao seu lado era um escudo. A sua reputação tão imensa que desviava os julgamentos mesquinhos e os mexericos maliciosos que de outra forma se teriam dirigido a ela. Pessoas que a teriam ignorado um ano antes, agora, sorriam-lhe, ansiosas por ser apresentadas. Viu-os pelo que eram, traças atraídas por uma chama mais brilhante. Se tivesses que enfrentar alguém que te magoou, o que farias? Falarias com eles ou ignorá-los-ias por completo? Partilha os teus pensamentos na secção de comentários. Estás pronta? Murmurou Guilherme, a sua voz um murmúrio baixo perto do seu ouvido. Pronta para quê? Perguntou ela, o seu coração a começar a bater de novo. Para enfrentar o dragão na sua toca, disse ele, o seu olhar a piscar em direção a Alexandre. É inevitável, melhor fazê-lo nos nossos termos do que nos dele. Ela respirou fundo, o ar com sabor a champanhe e medo. Tinha razão. Esconder-se no canto era um alívio temporário. A verdadeira prova ainda estava para vir. Deu-lhe um pequeno e decidido aceno de cabeça. Nos seus termos, com uma mão firme nas suas costas, Guilherme começou a caminhar, não para longe de Alexandre, mas diretamente para ele. Foi um avanço lento e deliberado, e a cada passo, o ruído ambiente do salão de baile pareceu desvanecer-se. A multidão abriu-se à sua frente. Sentiu-se como uma cena de um filme, um confronto de alto risco no coração do território inimigo. Alexandre viu-os a vir, e uma raiva primária, quente e possessiva, surgiu nele. Esta era a sua noite, a sua noiva, o seu mundo, e ela estava a caminhar na sua direção, como se tivesse todo o direito de estar ali, com um homem que o fazia sentir-se pequeno. Pararam a uns poucos metros de distância, uma distância educada e civilizada, que se sentia como um abismo. Os quatro ficaram num quadro silencioso, o ar a chiar com tensão. Foi Guilherme quem falou primeiro, a sua voz suave e desprovida de qualquer emoção discernível. Alexandre, disse ele, um gesto de reconhecimento com a cabeça. Há quanto tempo? Alexandre ficou surpreendido. Guilherme não sabia que virias esta noite. Forçou a sua voz a soar casual, mas saiu tensa e forçada. Foi uma decisão de último minuto, disse Guilherme, os seus olhos a piscar brevemente em direção a Aitana antes de voltar para Alexandre.
Encontrei a minha amiga, Aitana, e ela convenceu-me de que era um evento imperdível. A minha amiga, Aitana. As palavras foram um golpe casual e devastador. Ele não a tinha chamado Aitana Matos. Tinha-a reivindicado, não como uma posse, mas como uma igual, uma amiga. Tinha apagado a posse de Alexandre sobre ela com duas simples palavras. Os olhos de Alexandre finalmente encontraram os de Aitana. Tinha esperado ver dor, ou raiva, ou desespero. Em vez disso, viu uma força tranquila e silenciosa que não reconhecia. O vestido esmeralda, a postura segura, o olhar claro e firme. Tudo era uma acusação. Esta era a mulher que ele se tinha dito ser fraca, a mulher que tinha descartado. E ele tinha se enganado. Vitória, que nunca se deixava ignorar, deu um passo em frente, o seu sorriso tão afiado como vidro partido. «Bem, que surpresa!» disse ela, os seus olhos a percorrer Aitana com desprezo não disfarçado. «Não sabia que ainda estavas em circulação.» O insulto era claro. «Já não és relevante.» Antes que Aitana pudesse responder, sentiu uma onda de mareio. Um sintoma familiar dos últimos meses. O calor da sala, o estresse do confronto. Tudo estava a tornar-se demasiado. Cambaleou ligeiramente. A sua mão foi instintivamente para a sua barriga, num gesto de proteção. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas no silêncio carregado foi um estrondo. Alexandre viu-o. Os seus olhos, que tinham estado cheios de raiva, de repente arregalaram-se com espanto. O seu olhar desceu do seu rosto para sua mão, a repousar na suave curva do seu abdômen, uma curva que o vestido de seda já não podia ocultar por completo. A soma era simples, brutal e inegável. 6 meses desde o divórcio, o momento era perfeito. O sangue desapareceu do seu rosto. A raiva, os ciúmes, o orgulho ferido, tudo se evaporou, substituído por uma única e cataclísmica realização. Um bebê, o seu bebê. Vitória viu a expressão no seu rosto e seguiu o seu olhar. Os seus lábios perfeitamente pintados abriram-se num ó silencioso de choque, a sua mente acelerada. Um bebê. Um vínculo permanente e inquebrável entre Alexandre e esta mulher que se tinha esforçado tanto para suplantar. Era uma complicação que não tinha antecipado, uma ameaça aos seus planos cuidadosamente elaborados. O seu próprio mundo, cuidadosamente construído, começou a cambalear. Guilherme, que tinha visto o gesto e entendido a sua implicação instantaneamente, aproximou-se de Aitana, a sua mão, uma presença firme e de apoio no seu braço. Não disse uma palavra. Não tinha que o fazer. A sua postura protetora era uma declaração. O silêncio prolongou-se, espesso e sufocante. A revelação tinha acontecido, mas não era a que ninguém tinha esperado. Não se tratava do vestido, ou do multimilionário, ou do triunfo social. Tratava-se deste segredo, desta nova vida que acabava de ser exposta no centro do deslumbrante salão de baile. Aitana olhou para Alexandre, para o choque cru no seu rosto, para o horror que amanhecia nos seus olhos. Pela primeira vez em toda a noite, sentiu um lampejo de pena por ele. Ele pensara que tinha o controlo, que era o dono do seu universo, mas naquele único e silencioso momento, ele tinha perdido tudo. Tinha descartado a coisa mais preciosa que jamais teve, e nem sequer o sabia. Ela tinha vindo aqui esta noite para o recordar que existia, mas tinha feito muito mais. Tinha-lhe mostrado um futuro que ele nunca poderia ter, um legado que tinha descartado sem o saber. E enquanto estava ali, flanqueada pelo seu improvável salvador, a sua mão a pousar sobre o segredo que agora todos partilhavam, soube, com uma certeza,
que se assentou profundamente nos seus ossos, que tinha vencido não só a batalha da noite, mas a guerra pela sua própria vida. Você acha que Alexandre se arrependeu sinceramente? Partilhe as suas opiniões na secção de comentários e dê um like a este vídeo. Capítulo 4. A escalada de poder. O rasto da silenciosa revelação não foi uma explosão ruidosa, mas sim uma mudança silenciosa e sísmica que reorganizou todo o paisagem social do salão de baile. Os fios invisíveis de poder, influência e respeito que mantinham a sala unida começaram a quebrar-se e a reformar-se, criando um novo e inquietante padrão. Alexandre Matos, que tinha estado no centro da teia, de repente encontrou-se a pendurar-se num fio esfarrapado. O momento foi interrompido por César Torres, que, alheio ao drama de alto risco que acabara de se desenrolar, se aproximou com um sorriso largo e distraído. Tio Guilherme sabia que virias, e Alexandre, meu amigo, deu-lhe um aperto de mão. Um gesto que fez Alexandre encolher-se. Todos se conhecem? Que mundo pequeno! Guilherme usou a interrupção a seu favor. César, disse ele, a sua voz calma e firme, atraindo a atenção do quadro congelado. Só estava a felicitar Alexandre pelos seus próximos projetos. Virou-se para a Aitana. Acho que a todos nós beneficiaria um pouco de ar fresco. Apetece-te um passeio no terraço? Era uma despedida, educada e absoluta. Estava a retirar a Aitana da situação, a sinalizar que a conversa tinha terminado. A Aitana, agradecida pela fuga, acenou levemente. Adoraria, disse ela, a sua voz um pouco sem fôlego, enquanto Guilherme a guiava, a sua mão ainda firmemente no seu braço. Um murmúrio percorreu os convidados próximos. Tinham visto o rosto de Alexandre, o choque de Vitória, o gesto de Aitana. As peças encaixavam-se, e o boato espalhou-se como pólvora, alimentado pela embriagadora combinação de escândalo, gravidez e o envolvimento do enigmático Guilherme Albuquerque. Deixados para trás, Alexandre e Vitória eram uma ilha de silêncio atônito. A bolha protetora da sua perfeição percebida tinha estourado. Um bebê, sibilou Vitória finalmente, a sua voz a tremer com uma raiva que era mais fria e aterradora do que os seus ciúmes anteriores. Disseste-me que tinhas acabado com ela. Disseste-me que era uma ruptura limpa. Eu não sabia, balbuciou Alexandre, a sua mente ainda a cambalear. Um filho ou uma filha, uma parte dele, a crescer dentro da mulher que tinha descartado tão cruelmente. As implicações eram assombrosas. Não era apenas uma inconveniência social, era uma reorganização fundamental da sua vida. Não sabias? A risada de Vitória foi um som agudo e feio. Como não ias saber? Estavas tão desligado, tão incompetente? O insulto foi concebido para magoar e atingiu o alvo. A identidade de Alexandre baseava-se inteiramente na sua competência, no seu controlo. Não se suposto acontecer, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Fomos cuidadosos, mas mesmo enquanto o dizia, recordou aquela noite, umas semanas antes de se ir embora, uma noite alimentada por demasiado vinho e uma tristeza desesperada e inexpressiva. Um último e fútil intento de encontrar a conexão que tinham perdido. Tinha sido imprudente, um momento de fraqueza, de que se arrependeu de imediato e que se apressou a esquecer. Até agora olhou à volta da sala. Os rostos que lhe tinham estado a sorrir com admiração e inveja, agora olhavam-no com algo mais. Piedade, curiosidade e um toque de regozijo. Viu os seus rivais de negócios a sussurrar atrás das suas costas, os seus olhos a brilhar com oportunidade.
A sua imagem cuidadosamente construída, como um homem que tinha tudo, que era intocável, estava a desmoronar-se diante dos seus olhos. No terraço, o ar fresco da noite era um bálsamo para a pele quente de Aitana. Os sons distantes da cidade eram um contraponto relaxante ao frenético bater do seu coração. "Estás bem?" perguntou Guilherme, a sua voz suave. Levou-a para um canto tranquilo, protegido do salão de baile por uma grande figueira em vaso. "Acho que sim", disse ela, a tomar uma respiração profunda e trêmula. Não queria que tivesse acontecido assim, a revelação. Às vezes, as declarações mais eficazes são aquelas que não planeamos, observou, o seu olhar a perscrutar o seu rosto. Ele não sabia. Ela abanou a cabeça. Um sorriso amargo tocou os seus lábios. Não. Deixou muito claro que não queria uma família. Teria complicado a sua marca, disse Guilherme simplesmente, mas com uma finalidade que ressoou com a verdade. Sua perda. Tirou o casaco do fato e colocou-o sobre os ombros dela. Estava morno e cheirava debilmente a cedro e uísque. O gesto foi tão inesperadamente amável, tão protetor, que lhe oprimiu a garganta. "Por que estás a fazer isto?" perguntou, a sua voz rouca de emoção. "Por que estás a ser tão bom comigo?" Guilherme apoiou-se na balaustrada a olhar para a extensão do Parque do Flamengo. Durante um longo momento, guardou silêncio. "Digamos que tenho um interesse pessoal em ver homens como Alexandre Matos provar a sua própria medicina", disse. A sua voz baixa e dura. "Tenho visto o que o seu tipo de ambição faz à gente, à boa gente." Havia uma história ali, um vislumbre de um passado que alimentava as suas ações. Não era só um capricho. A sua presença aqui esta noite era pessoal. "É mais do que isso, não é?" insistiu ela suavemente. Ele virou-se para a olhar e nos seus olhos cinzentos ela viu um lampejo de dor antiga. "A minha falecida esposa", começou, a sua voz mais suave agora, "era uma artista, como tu, brilhante, sensível. Trabalhou para um homem como Alexandre, um bully carismático que se atribuiu o mérito das suas ideias e lentamente minou a sua confiança até que ela acreditou que não valia nada. Fez uma pausa, a lembrança ainda crua. Afastou-se da sua arte, de si mesma, perdia muito antes de ela morrer. A confissão flutuou no ar entre eles, um momento de profunda vulnerabilidade partilhada. O coração de Aitana encolheu por ele, pela mulher que tinha perdido. Ela entendeu agora. Ele não a estava a salvar. Estava a honrar a memória da sua esposa. Ao ajudá-la, estava a travar uma batalha que já tinha perdido uma vez. "Lamento muito, Guilherme", sussurrou ela. Ele dedicou-lhe um sorriso triste e pequeno. "Não lamentes, sê forte, sê a mulher que ela nunca teve a oportunidade de ser. Vive a tua vida, cria a tua arte, cria o teu filho. Essa é a melhor vingança que podes ter. E claro, não te esqueças de dar like a este vídeo e de o partilhar com os teus amigos. Subscreve para ver mais histórias como esta." Lá dentro, a base do mundo de Alexandre continuava a rachar. Um potencial investidor para o projeto do bairro Itaim Bibi, um homem que ele tinha estado a cortejar durante meses, aproximou-se dele. A sua expressão fria. "Alexandre, que noite! Olha, sobre a nossa reunião na próxima semana. Vamos adiá-la. Acho que precisamos de ver como as coisas se ajeitam." Não precisava dizer mais. O homem estava a recuar. O escândalo, a instabilidade percebida, a conexão com Guilherme Albuquerque. Tudo fazia de Alexandre uma aposta arriscada. Alexandre viu-o afastar-se.
Um frio temor instalou-se nos seus ossos. Tinha construído o seu império sobre uma ilusão de invencibilidade. Mas a ilusão tinha se ido, e tudo o que restava era um homem de pé entre as ruínas da sua própria criação, a ver a sua ex-esposa, a mãe do seu filho desconhecido, a ser consolada por um homem que tinha o poder de terminar a demolição. O desequilíbrio de poder não só se tinha invertido, tinha se tornado um deslizamento de terra, e Alexandre estava no lado errado. Capítulo 5. O recomeço silencioso. Nos dias que se seguiram à gala, um estranho silêncio desceu sobre a vida de Aitana, um marcado contraste com a tempestade que tinha desencadeado. A esperada avalanche de chamadas de conhecidos mexeriqueiros e da imprensa intrometida nunca chegou. Era como se um escudo, protetor e invisível, tivesse sido erguido à sua volta. Ela soube, sem que lhe o dissessem, que era obra de Guilherme. A sua influência silenciosa e formidável estava em jogo, garantindo que a deixassem em paz. Ele ligou-lhe na manhã seguinte. Não uma mensagem, mas uma chamada telefônica completa. A sua voz, calma e firme, era uma presença tranquilizadora. Confio que te estejas a recuperar das festividades de ontem à noite? Perguntou com um toque de humor seco no seu tom. Não tenho a certeza de que festividade seja a palavra que usaria, respondeu ela, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Mas sim, estou bem. Obrigada, Guilherme, por tudo. Tem sido um prazer, disse ele. Tenho uma proposta para ti, Aitana. Tenho uma pequena casa de campo na minha propriedade no norte. É tranquila, privada. A luz é perfeita para pintar. Pensei que gostarias de usá-la por um tempo para te afastares da cidade, para trabalhar, para respirar. A oferta era avassaladora na sua generosidade. Uma casa de campo na propriedade de um multimilionário. Soava a algo saído de um conto de fadas. Não sei o que dizer, balbuciou ela. Não digas nada, disse ele com firmeza, mas com amabilidade. O lugar está vazio e, francamente, eu desfrutaria da companhia. Os terrenos são vastos. Não terias de me ver de todo se não o desejasses. Houve uma pausa. Pensa nisso como uma residência de artista, sem amarras. Ela sabia que devia recusar, que era uma imposição demasiado grande. Mas a ideia de escapar da cidade, de estar rodeada de natureza, de ter um lugar seguro e tranquilo para processar tudo e preparar-se para o bebê, era um canto de sereia irresistível. Está bem, disse a sua voz suave. Sim, eu gostaria muito. 2 dias depois, um discreto carro preto chegou para levar ela e os seus poucos pertences para o norte. A propriedade era uma extensão de colinas ondulantes, árvores antigas e jardins bem cuidados aninhados no coração do Vale do Paraíba. A casa principal era uma magnífica mansão de pedra, mas o carro contornou-a seguindo um caminho de gravilha sinuoso até um canto isolado da propriedade. A casa de campo era perfeita. Era um encantador edifício de pedra coberto de era, com uma grande janela virada a norte que inundava a sala principal com a luz suave e constante com que os pintores sonham. Por dentro era acolhedora e estava lindamente mobilada com um grande cavalete já montado perto da janela. Havia uma cozinha totalmente equipada e um quarto com vista para um sereno lago privado. Era um refúgio. Durante a primeira semana, não viu ninguém. Pintou com um fervor que não sentia há anos. As cores das suas telas eram audazes e vibrantes. Caminhou junto ao lago, tirou cestas ao sol da tarde e cozinhou refeições simples e nutritivas para ela e a diminuta vida que crescia dentro dela. A cidade, com o seu ruído e os seus fantasmas,
sentia-se a 1 milhão de quilômetros de distância. O cansaço que se tinha instalado nos seus ossos começou a dissipar-se, substituído por uma crescente sensação de paz e força. Guilherme, fiel à sua palavra, respeitou a sua privacidade, mas deixava coisas no alpendre da casa de campo, um cesto de vegetais frescos da sua horta, uma coleção de livros de arte da sua biblioteca, um chá raro e perfumado que pensou que ela gostaria. Eram pequenos gestos atenciosos que diziam muito. Ele estava a cuidar dela, mas a uma distância respeitosa. Uma tarde, enquanto via o pôr do sol pintar o lago em tons de laranja e rosa, ele apareceu caminhando lentamente pelo caminho desde a casa principal. Não era imponente, simplesmente presente. Espero não estar a interromper, disse parando a uma distância prudente. De todo! Disse ela, que apontando para outra cadeira adirondaque no seu pequeno pátio. Por favor! Ele sentou-se e um silêncio confortável instalou-se entre eles. Viram o último pedaço de sol desaparecer atrás das colinas. Hoje soube algo do meu sobrinho, disse finalmente a sua voz casual. Parece que Alexandre Matos está a ter alguns problemas com o seu projeto do bairro Itaim Bibi. O coração de Aitana deu um pequeno bater de asas. Ah, os principais investidores estão a recuar, continuou Guilherme, o seu olhar fixo na água que escurecia. Preocupa-lhes a sua estabilidade pessoal. Parece que um divórcio público desordenado, uma gravidez surpresa e a percepção geral de que se ganhou um inimigo poderoso não são bons para os negócios. Disse-o sem um rasto de regozijo, uma simples declaração de facto. E esse inimigo és tu? Perguntou ela em voz baixa. Ele virou-se para olhar, a sua expressão ilegível no crepúsculo. Não fiz uma única chamada telefônica, Aitana. Não tive de o fazer. Homens como Alexandre constroem os seus impérios sobre uma base de percepção. Tudo o que fiz foi aparecer e rachar a fachada. O resto é apenas a gravidade. Ela acreditou nele. O seu poder não estava na ação manifesta, mas na sua própria existência. Ele era o padrão contra o qual homens como Alexandre eram medidos e encontrados deficientes. Ligou-me, confessou as palavras com sabor a cinza. 2 vezes, não atendi. O que achas que ele quer? Não sei, disse honestamente. Gritar comigo? Exigir um teste de paternidade? Tentar. O quê? Brincar as famílias felizes? Não consigo imaginar nenhum cenário que não seja sobre ele, sobre o que ele precisa, sobre o que ele quer controlar. E o que queres tu? Perguntou Guilherme, a pergunta simples, mas profunda. Ela olhou para suas mãos que descansavam sobre a sua barriga. Quero ter este bebé. Quero criá-lo, ou a ela, num mundo que seja seguro, tranquilo e cheio de amor. Quero pintar. Quero construir uma vida que seja minha, não uma extensão da de outra pessoa. A sua voz era firme, a incerteza tinha desaparecido. Este tempo, na casa de campo, tinha clarificado tudo. Isso parece um bom plano, disse a sua voz quente com aprovação. Sentaram-se em silêncio de novo, mas era um silêncio cheio de uma compreensão profunda e inexpressiva. Isto era mais do que uma amizade, mais do que uma aliança de conveniência. Era uma conexão forjada na dor partilhada e um desejo mútuo de uma forma de vida mais tranquila e autêntica. Ele via-a não como uma coisa quebrada que devia ser arranjada, mas como uma mulher forte e resistente que estava a florescer. E ela via-o não como um magnate multimilionário, mas como um homem amável e ferido, que à sua maneira tentava sarar. Guilherme, disse virando-se para ele, a tua esposa disseste que era uma artista.
Tinha um nome? Um sorriso suave e triste tocou os seus lábios. O nome dela era Marisa Alves, disse. E ela teria gostado muito de ti. Nesse momento, sob o vasto céu salpicado de estrelas, Aitana sentiu que o último dos seus velhos medos desaparecia. Já não era uma vítima da história de Alexandre. Era a autora da sua própria. E este homem tranquilo e poderoso ao seu lado não era só o seu salvador. Era o primeiro personagem no seu novo capítulo. A tranquila aliança tinha se convertido num vínculo tranquilo e profundo. Capítulo 6. O preço do ego. Alexandre Matos era um homem à deriva entre os restos da sua própria vida. O negócio do bairro Itaim Bibi, o que estava destinado a ser a sua coroação, tinha desmoronado. Os investidores, assustados pela instabilidade que o rodeava, tinham recuado, citando vagas preocupações do mercado, que eram uma referência mal velada à sua espetacular implosão social. O seu nome, outrora sinônimo de sucesso, agora era sussurrado em tons de pena e desprezo nas salas de reuniões e nos clubes de campo que frequentava. Que Vitória, a sua noiva ardente e ambiciosa, tinha se convertido numa criatura de raiva, fria e latente. O sonho em que ela tinha embarcado, a vida, de luxo sem esforço e supremacia social, estava a embaciar diante dos seus olhos. O diamante no seu dedo sentia-se menos como uma promessa e mais como um prêmio de consolação por um negócio que tinha corrido mal. O seu magnífico penthouse, outrora um símbolo do seu poder, agora sentia-se como uma gaiola dourada. O silêncio entre eles era espesso, com acusações não ditas. Mas não era a perda do negócio ou a fúria de Vitória. O que atormentava as noites de insônia de Alexandre era a imagem de Aitana. Aitana, de pé na escada com aquele vestido esmeralda, a sua mão na sua barriga, o seu filho, uma vida que ele tinha criado e abandonado sem pensar. Ele tinha tentado racionalizá-lo, enquadrá-lo como um problema que tinha de ser gerido. Tinha mandado os seus advogados redigir cartas, exigir testes de paternidade, oferecer acordos, mas Aitana tinha se recusado a participar. As suas chamadas iam para o correio de voz. Os seus e-mails não eram respondidos. Os seus advogados encontraram um muro de silêncio educado, mas impenetrável, de uma equipa legal que em breve descobriu que estava a ser paga por Guilherme Albuquerque. A falta de controlo estava a deixá-lo louco. Ele, Alexandre Matos, que tinha orquestrado cada aspecto da sua vida com uma precisão impiedosa, agora era completamente impotente. Foi excluído, ignorado, considerado irrelevante no evento mais importante da sua vida. O desespero arranhou-o, uma emoção crua e desconhecida. Tinha de haver, tinha de falar com ela. Para entender, ele nem sequer sabia o que. Reclamar algo? Pedir desculpa? Os motivos eram uma confusão na sua cabeça, um coquetel tóxico de ego, arrependimento e um estranho lampejo nascente de instinto paternal. Descobriu onde ela estava por um ex-empregado descontente da propriedade de Albuquerque, um homem que estava feliz por trocar informação por um grosso envelope de dinheiro vivo. O conhecimento de que ela vivia sob a proteção de Guilherme numa casa de campo nas suas terras foi outra punhalada no seu orgulho já ferido. Conduziu para norte numa tarde cinzenta e chuviscosa, o clima uma combinação perfeita para o seu estado de espírito. Não tinha um plano, estava a operar por puro impulso, uma forma de ser que tinha desprezado nos outros há muito tempo. Passou ao lado da porta principal, estacionou o seu carro numa estrada lateral e abriu caminho através do bosque, sentindo-se como um intruso. Encontrou a casa de campo facilmente, uma coluna de fumo a sair da sua chaminé. Parecia um postal,
uma imagem de tranquilidade doméstica que se sentia como uma afronta pessoal. Viu-a através da grande janela. Estava de pé num cavalete, de costas para ele, completamente absorta no seu trabalho. Usava um simples avental manchado de tinta, o seu cabelo preso sem apertar. A sua barriga era uma curva proeminente e perfeita debaixo do tecido. Estava linda, mais linda do que ele a tinha visto alguma vez. Havia uma paz nela, uma serenidade autônoma que ele lhe tinha roubado e que ela tinha encontrado de novo, sem ele. Observou-a durante muito tempo, uma tempestade de emoções conflituosas a fervilhar dentro dele. Viu a mulher com quem se tinha casado, a alma tranquila e gentil, que outrora amara antes que a sua ambição o envenenasse tudo. Viu a mãe do seu filho. Finalmente, saiu do bosque e dirigiu-se para o caminho. O ranger dos seus sapatos na gravilha fê-la virar-se. Os seus olhos arregalaram-se, não com medo, mas com uma decepção, cansada e profunda. Não a surpreendeu vê-lo. Parecia ter estado à espera disto, deste último e desesperado ato. Ela não o convidou a entrar. Simplesmente saiu para o alpendre, apertando o seu avental à volta dela. Um gesto protetor. Alexandre, disse a sua voz plana, não devias estar aqui. Tinha de te ver, Aitana, disse ele a sua voz rouca. Precisamos de falar. Não há nada para falar, disse ela, a sua calma mais inquietante do que qualquer raiva que ela tivesse tido. Tomaste as tuas decisões, eu estou a tomar as minhas. O nosso filho não é uma decisão que possas tomar sozinha. Espetou ele as palavras cruas e possessivas. Esse também é o meu bebé. Um sorriso triste e sábio tocou os seus lábios. É? Não querias um bebé, Alexandre? Querias uma dinastia. Querias um legado. Mas um legado não é um edifício com o teu nome. É uma pessoa. E tu não querias uma pessoa. Querias uma ideia. As suas palavras foram como navalhas, despojando os seus autoenganos, deixando a descoberto os seus patéticos motivos. Cometi um erro, sussurrou. A admissão custou-lhe tudo. Um erro terrível. Sim, cometeste, concordou ela, a sua voz ainda tranquila, mas agora com um núcleo de aço. Cometeste um erro quando decidiste que o meu amor era um passivo. Cometeste um erro quando pensaste que podias desfazer-te de mim como um móvel velho. E cometeste um erro quando pensaste que o teu dinheiro podia arranjar tudo. Deu um passo mais perto e pela primeira vez ele viu não só força nos seus olhos, mas um abismo de pena profundo e intransponível. Não podes fazer isto, Alexandre. Não podes arruinar a minha vida e depois aparecer quando te sentes sozinho e exigir ser parte da única coisa boa que saiu dos destroços. Este bebé merece algo melhor do que isso. Este bebé merece um pai, não um senhorio. Cada palavra era um prego no caixão do seu antigo eu. Tinha vindo aqui para um ajuste de contas e estava a recebê-lo. Mas não era o que ele tinha imaginado. Tinha pensado que ele seria quem faria as exigências, estabeleceria os termos. Em vez disso, ele era quem estava a ser julgado e estava a ser encontrado deficiente. O que queres de mim? Perguntou a sua voz a quebrar-se. Dinheiro? Um contrato? Nomeia? Quero que te vás embora, disse ela simplesmente. Quero que voltes para a tua vida, para a Vitória, para o teu penthouse de cristal, e quero que nos deixes em paz. Isso é tudo o que sempre quis. Foi então que apareceu outra figura, a caminhar pelo caminho desde a casa principal. Guilherme Albuquerque. Não se apressou, não estava zangado, simplesmente se aproximou e parou ao lado de Aitana, uma presença silenciosa e inamovível.
Pôs uma mão no seu ombro, um gesto de apoio tranquilo e sólido. Olhou para Alexandre, os seus olhos cinzentos, sem malícia, apenas uma despedida final e profunda. Alexandre olhou do rosto resoluto de Aitana para a postura protetora de Guilherme. Viu a sua tranquila aliança, o vínculo profundo e tácito entre eles. Viu a vida que estavam a construir ali, uma vida de paz e arte e afeto genuíno, uma vida que não tinha espaço para ele. Ele tinha perdido tudo, o negócio, o respeito, a mulher que nunca tinha apreciado de verdade e o filho que nunca chegaria a conhecer. A realização foi um golpe físico, tirando-lhe o ar dos pulmões, fazendo-o cair de joelhos no caminho de gravilha úmida. Este era o seu ajuste de contas, não uma luta, não uma negociação, mas um momento de clareza tranquilo e devastador. Ele era o fantasma agora, a figura irrelevante de um passado que tinha seguido em frente sem ele. O que você pensa do final de Alexandre? Ele merecia isso? Deixe o seu comentário e partilhe este vídeo. Levantou a vista para a mulher a quem tinha agravado, a mãe do seu filho, e nos seus olhos não viu ódio, mas sim uma libertação final e dilacerante. Por fim, era livre dele, e ele estava completo, irrevogável e sozinho. Capítulo 7. O legado de Elias. 6 meses depois, a primeira neve da temporada estava a cair, cobrindo o Vale do Paraíba com uma camada de branco imaculado. Da janela da sua casa de campo, agora oficialmente o seu lar, Aitana Campos observava os flocos preguiçosos e grossos a cair. O seu filho recém-nascido, Elias, dormia profundamente nos seus braços. Era perfeito. Tinha a sua natureza tranquila e tinha, de o admitir, um tufo de cabelo escuro que era puramente de Alexandre. Mas ao olhá-lo, não sentiu amargura, apenas um amor profundo e avassalador. A casa de campo tinha se tornado o seu mundo, um santuário de criação e nova vida. As paredes estavam cobertas com as suas telas, paisagens vibrantes e emocionais que pareciam palpitar com vida própria. Uma galeria no bairro de Ipanema, propriedade de um amigo de Guilherme, tinha visto o seu trabalho e oferecer-lhe uma exposição individual. A primeira, a residência de artista, tinha se tornado uma carreira. A sua relação com Guilherme tinha florescido da maneira tranquila e sem pressas das coisas que estão destinadas a durar. Não era um romance ardente e apaixonado, mas uma companhia profunda e constante, construída sobre o respeito mútuo, as vulnerabilidades partilhadas e o amor pelos momentos tranquilos. Ele era uma presença constante e gentil na vida dela e de Elias. Lia as notícias financeiras em voz alta para o bebê, afirmando que era importante entender os mercados cedo. Uma piada que sempre fazia Aitana rir. Sentava-se durante horas no seu estúdio, a vê-la pintar, contente por estar simplesmente na sua presença. Não estava a tentar substituir o pai de Elias. Simplesmente estava a ser o homem que era, um homem amável e decente que se tinha metido para preencher um vazio. Era uma família, não uma convencional, mas uma real, forjada no cadinho da traição e reconstruída sobre uma base de confiança. Uma tarde, chegou um pacote. Era uma caixa grande e plana, sem endereço de remetente. Só um carimbo de São Paulo. Dentro, embrulhada em papel pardo liso, havia uma pintura. Era uma peça pequena e requintada, de um artista do século XIX que ela admirava, um pintor conhecido pelas suas paisagens serenas e cheias de luz. Escondida no canto da moldura, havia uma pequena nota escrita à mão. Aitana, não há palavras para desfazer o que fiz. Eu sei.
Não há desculpa para a minha cegueira, a minha crueldade. Passei os últimos 6 meses a entender o verdadeiro significado da palavra falência, e não tem nada a ver com dinheiro. Vi o anúncio da tua exposição. Parabéns, não me surpreende. Sempre soube que eras brilhante. Simplesmente era demasiado arrogante para o admitir. Isto não é um presente para comprar o perdão. Sei que isso não está à venda. Pensa nisso como uma desculpa pequena e inadequada, um pagamento inicial de uma dívida que nunca poderei saldar. Não te incomodarei mais. Assinei todos os papéis necessários. Os meus advogados entrarão em contato com os teus para organizar a pensão de alimentos da criança, que será colocada num fundo fiduciário que só tu controlarás. Ele deveria ter tudo. Ele merece. Espero que tenha o teu coração. Sempre foi a melhor parte de ti. Alexandre. Aitana leu a nota 2 vezes, a sua mão a tremer ligeiramente. Era a primeira vez que tinha notícias dele desde aquele dia no caminho de Gravilha. As palavras eram simples, despojadas da sua habitual fanfarronice e arrogância. Soavam genuínas. Olhou para a pintura, uma cena de um bosque tranquilo e salpicado de sol. Era uma oferenda de paz, uma admissão de tudo o que tinha perdido. Mostrou a nota a Guilherme essa noite enquanto se sentavam junto à lareira, Elias a balbuciar suavemente no seu berço. Ele leu-a, a sua expressão pensativa. Parece que o homem é capaz de aprender, disse em voz baixa. O que é que eu faço? Perguntou ela. Fazes o que te parecer certo, disse ele pegando na sua mão. A jornada dele é a dele agora. Já não tem de se cruzar com a tua, a menos que tu o desejes. Ela pensou nisso durante muito tempo. A velha Aitana ter-se-ia consumido pelo gesto, pela conexão persistente. Mas ela não era a velha Aitana. Aproximou-se do berço e olhou para o seu filho. O seu futuro estava aqui, nesta sala. Estava no cheiro a pó de bebé e terebintina, no calor da mão de Guilherme, no som constante e rítmico do seu próprio coração. Não lhe escreveria de volta, não rejeitaria o presente, simplesmente o aceitaria pelo que era, o capítulo final e definitivo de um livro que já não estava a ler. Penduraria a pintura no quarto de Elias, um lembrete silencioso de que mesmo da grande dor algo bonito podia crescer. Umas semanas mais tarde, na noite de abertura da sua exposição na galeria, a sala estava apinhada. Os seus quadros, as suas paisagens vibrantes e emocionais eram um sucesso espantoso. Os críticos murmuravam, os colecionadores compravam. Aitana estava de pé no centro de tudo, com Elias amarrado ao seu peito num porta-bebés, Guilherme ao seu lado. O seu orgulho por ela irradiava como um calor físico. Do outro lado da sala, perto da saída, um homem estava de pé nas sombras, meio escondido por um pilar. Era Alexandre. Parecia mais magro. O seu fato caro ficava-lhe um pouco folgado. Não estava com Vitória. As colunas de mexericos tinham relatado a sua separação amigável semanas atrás. Estava sozinho. Não estava a olhar para as pinturas, estava a olhar para Aitana, para Elias, para Guilherme. Estava a ver a vida que tinha descartado. Os seus olhos encontraram-se por um breve e fugaz segundo através da sala cheia de gente. Ele deu-lhe um pequeno, quase imperceptível, aceno de reconhecimento, de concessão. Depois virou-se e esgueirou-se para a noite fria, um fantasma que finalmente aceitava o seu lugar no passado. Aitana sentiu uma sensação de libertação, uma ruptura final do cordão. Virou-se para Guilherme. Um sorriso brilhante e genuíno iluminou o seu rosto. Acho que estou pronta para uma taça de champanhe, disse. Ele devolveu-lhe o sorriso. Os seus olhos cinzentos, cheios de um amor
que era tão tranquilo e profundo como o vale que chamavam lar. Acho que tu mereceste, disse, enquanto lhe entregava uma taça. Ela olhou à sua volta na sala, para a sua arte, para a vida que tinha construído. Tinha enfrentado a traição e tinha encontrado a força. Tinha suportado um desequilíbrio de poder e tinha descoberto o seu próprio. Tinha encontrado a redenção, não na vingança, mas na criação. Tinha encontrado um tipo diferente de riqueza, uma que não se podia medir em carteiras de ações ou metros quadrados, mas no amor, na paz e nas cores brilhantes e ilimitadas da sua própria tela. E era mais do que jamais tinha sonhado. E aí o tens, a incrível jornada de Aitana Campos, de ex-esposa de coração partido, a uma mulher poderosa que recuperou a sua vida nos seus próprios termos. É uma história que demonstra que a melhor vingança não é ruidosa e chamativa, mas sim que se encontra na força tranquila, nas alianças inesperadas e na coragem para construir um novo futuro a partir das cinzas do passado. Se a história de Aitana de resiliência, redenção e encontrar o amor no lugar mais inesperado tocou o teu coração, por favor, não aguardes para ti. Dá like, partilha este vídeo com alguém que precise de um lembrete da sua própria força e certifica-te de subscrever o nosso canal para mais histórias emotivas que parecem a vida real. O teu apoio significa o mundo e ajuda-nos a trazer-te mais conteúdo como este. Obrigada por assistir